Olá, tudo bem? Pedro, em sua carta, diz que todos nós devemos conhecer a razão de nossa fé. É por esse motivo que eu venho expondo aqui o Catecismo de Westminster, o pequeno, o breve. Porque mais cedo ou mais tarde nós somos cobrados para nos explicar a respeito de nossa fé. Você pode pensar que não, mas muitos jovens abandonam a igreja, abandonam a fé cristã quando chegam na faculdade e se deparam com aulas de filosofia, sociologia, psicologia, antropologia e outras ciências humanas. Essas ciências humanas colocam a pessoa que crê, de certa maneira, contra a parede. Se ele não tiver uma fé sólida, ele acaba abandonando a igreja. Por isso que nós precisamos conhecer as razões ou a razão da nossa fé. Essa semana, a questão que eu trago aqui do breve catecismo é muito complexa, não é simples como as anteriores, ela é bem mais complexa. É a de número 12 e a pergunta é a seguinte: que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? A resposta vem em seguida. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Deus faz um pacto com o homem aqui. Nós reformados dizemos que o nosso Deus é um Deus de pactos. Ele cria o homem, depois de criar o homem, descansar, depois de Deus fazer toda a sua obra, ele pactua com o homem, dizendo o seguinte: olha, você vai ter vida, você vai ter muitas bênçãos morando aqui no Éden, homem e mulher, mas com uma condição: a árvore da ciência, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não poderão comer. Vão poder fazer tudo o que vocês possam imaginar aqui dentro. Mais do que isso, vocês vão gozar da minha intimidade. O texto bíblico diz que todo dia, na viração do dia, ou seja, no finzinho da tarde, Deus conversava com Adão e Eva como dois amigos conversam entre si. O homem, então, rompe esse pacto comendo do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que é, então, que nós dizemos que Deus fez um pacto? Como é essa palavra? Há outras palavras que são usadas como sinônimos de pacto. Por exemplo, a Bíblia você vê que ela é dividida entre Antigo e Novo Testamentos. Então a palavra testamento, embora traduzida incorretamente, mas ela remete à questão de pacto ou de aliança. Então, para se caracterizar um pacto, o que é que são precisos? Nós precisamos de 4 elementos para caracterizarmos um pacto. Primeiro, as partes. Neste caso, nós temos 2 partes. Deus de um lado, a humanidade de outra. Por exemplo, o casamento é um pacto que os cônjuges fazem entre si. Então, 2 partes. Esse é o primeiro ponto. O segundo, uma condição. Qual era essa condição? O homem ser obediente a Deus, fazer aquilo que Deus mandou, porque Deus sabe o que é melhor para o homem do que o próprio homem sabe. Nós não conhecemos, no fundo, aquilo que é bom ou ruim para nós. Quantas decisões erradas nós tomamos na vida? Se você for olhar, fazer uma retrospectiva, você verá que você tomou muitas decisões erradas, que algumas delas, se você pudesse voltar atrás, você voltava e começava tudo de novo. Então, Deus é perfeito, Ele sabe exatamente aquilo que é bom para nós. A terceira parte para caracterizar o pacto é que tem uma promessa. Essa promessa é a promessa de vida. Deus garantiu ao homem vida, e uma vida perfeita, uma vida em santidade, uma vida onde não havia dor, sofrimento, tormento, corrupção, contradição social, poluição, nada, tudo isso que nós olhamos para o mundo e nos assustamos, não havia nada disso, não era para haver nada disso. O último ponto é a penalidade. Ele diz, se o homem, no entanto, romper esse pacto que nós estamos fazendo aqui, se você comer daquele fruto, o pagamento que você vai receber por isso, contrariamente ao da obediência, que era a vida, aqui vai ser
a morte. E pior, é rompida aquela relação de intimidade com Deus. Nós já sabemos do fim dessa história. A serpente tenta a mulher a comer do fruto daquela árvore e mulher e homem então rompem aquele pacto que fora feito com Deus. Eles então caem em desobediência, são expulsos do jardim do Éden, e vem todas as consequências. Além da morte que entra na vida humana, nós vamos ver também que o homem vai trabalhar arduamente para se sustentar. O texto bíblico diz que ele vai viver do suor do seu rosto, ou seja, o trabalho não é algo prazeroso em última análise, entra como um tormento na vida do homem, e a mulher vai parir sentindo fortes dores. Essa é a paga que homem e mulher receberão. E a serpente, por ter tentado, vai viver sempre se arrastando pelo chão, na poeira, como diz o texto bíblico. O nosso Deus, então, é um Deus de pactos. Ele fez o homem e estabeleceu um pacto. A esse pacto aqui que Deus fez com a humanidade, inicialmente, nós chamamos de pacto de obras. É muito importante que você continue vendo esses nossos estudos, porque essa história vai caminhando e vai se desdobrar, e mais à frente será estabelecido um novo pacto, uma nova aliança, que é bem diferente dessa aqui, justamente tendo em vista a impossibilidade do ser humano de cumprir e viver de acordo com a vontade de Deus. Se você gostou desse nosso bate-papo sobre o breve catecismo, sempre peço que você curta, que você comente e que você também compartilhe para que outras pessoas possam ter uma fé sólida, bem fundamentada, para não entrar em crise na primeira aula de filosofia que for ter no ensino médio ou no ensino superior. Até mais, que Deus o abençoe.